Vamos começar o nosso jaleco de zíper. Vamos utilizar um zíper destacável. Ó, que destaca. Bolsos. Ele vai ser bolso na lateral, tá? Esse aqui é o molde da frente. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer nesse molde aqui vai ser fazer a marcação do bolso. A marcação do bolso, vou pegar uma fita e fazer a medição aqui, ó. 25, ó, medir direitinho, 25. Eu vou fazer um piquezinho na marcação. E vou deixar o bolso com 15 centímetros. Ó, daqui até aqui o bolso. Agora eu vou pegar o bolso. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa limpeza aqui, ó. Porque o meu bolso não deu pra cortar no mesmo tecido. O tecido tinha acabado. Então, eu fiz dessa forma aqui. Cortei 2 pedaços, ó, redondo, no formato do bolso. E vou aplicar essa limpeza aqui. Agora eu vou pegar uma parte da frente, lado direito, esse aqui. Vou encaixar um lado, ó, pra encontrar aqui nessa marcação. Vou deixar uns 3 dedos um pouquinho mais pra cima. Vou colocar um alfinete aqui, fica mais fácil. Agora eu vou fazer uma costura com um retrocesso, mais ou menos aqui, ó, 2 centímetros. Finalizei na marcação onde eu já tinha feito o pique. Agora vamos fazer um pique assim, ó, vertical. Só cuidado para não machucar aí a mão, cortar demais o tecido. Ó, vamos virar.
Vamos virar aqui, ó, colocar um alfinetezinho para segurar, virar os cantinhos e agora eu vou dar um pesponto nele de uma largura da sapatilha. Aqui ele ficou dentro e olha como ele ficou fora. Ficou bem bonito, gente, olha. Coisa linda. Agora vamos colocar esse pedaço aqui por dentro, porque ele vai ser a limpeza do bolso, o acabamento do bolso. E aí o bolso já ficou pronto. Agora que vou dar um retrocessozinho aqui também, ó, pra prender essa parte aqui. Porque aqui vai passar a costura, né? Aqui vai passar uma costura pra fechar. Aqui precisa estar bem lisinho. E assim finalizou o bolso, ó. Nem parece que tem bolso aqui. Agora eu vou fazer o outro lado. Agora eu vou fazer o outro lado, tá? Aqui a diferença é que o bolso já está unido, tá vendo? Já tá unido. Então eu vou colocar ele assim. Coloco o alfinete aqui para prender. Começo na marcação que ele tem. 2 centímetros, tá? Ó, 2 centímetros aqui mais ou menos. Termina aqui na outra marcação embaixo, ó. Quando chega aqui na marcação, abaixo a agulha, ó, abaixa a agulha e vira e finaliza aqui na marcação que ele tem. Na marcação embaixo. Agora, vou dar aqui o piquezinho, cortar assim diagonal. Vou virar para fazer o pesponto. Uma dica muito importante, se ele não estiver virando direito ou se ele tiver com esse aqui, ó,
Tá vendo que ele tá dando uns biquinhos aqui, não tá virando direito, ó. Tá dando uma preguinha. Aqui também ele tá dando a preguinha, ó. Aí você abre de novo aqui atrás. E dá mais um piquezinho. Chega mais perto da costura. Mas com cuidado pra não... cortar a linha. Agora vamos ver, ó, a diferença. O outro lado também, ó. Corretinho, não deu mais aquela prega que tava dando. Colocar aqui um alfinete certinho. E vou fazer o pesponto pela frente. Porque aqui eu tô visualizando como é que tá a largura da costura. Uma largura da sapatilha. Aqui eu abaixo e virei. Aí sigo com mais uma costura. Chegou aqui, abaixa a agulha e vira. Finalizou, dá um retrocesso. Aqui, como ele já estava com a parte de trás, ó, é só ajeitar agora. Aqui eu vou prender. Aqui também vou prender. E assim ficou os dois bolsos, ó. Frente e a costa, as partes de trás dele. Fica assim. Aqui você pode colocar o mesmo tecido, tá? Mas como eu não tinha mais tecido para cortar o bolso, por isso que eu fiz só essa limpezinha aqui por dentro. Porque aqui também, ó, aparece o tecido. Se não colocasse essa limpezinha aqui, ele ia ficar aparecendo um azul escuro. E eu não queria que aparecesse o azul escuro. Agora que eu já finalizei aqui os meus dois bolsos, ó. Lado direito, lado esquerdo. Ó. Vamos pegar aqui, vamos colocar o zíper. Porque a frente com os bolsos já estão prontas. Então agora a gente vai começar pelo zíper. Peguei aqui meu zíper, tá? Ó. Eu não coloco eu não coloco sapatilha de zíper. Aqui, como ele está com a auréola muito larga, aqui eu vou dar mais uma folguinha. Vou botar o zíper aqui. Um pouco mais pra dentro, tá? E aqui também vou deixar a sobra de meio centímetro. 1 centímetro. Vou posicionar aqui o meu zíper. Ajeitar tudo certinho, a posição dele, ó. Meço primeiro o zíper pra ver onde que ele vai finalizar. Vai finalizar aqui, ó. Então, aqui eu inicio a colocação do zíper. Gosto sempre de dar um retrocesso antes. Depois venho aqui com a costura aqui mais pertinho do zíper. Seguro aqui, estico, vou costurando bem devagarzinho, porque a sapatilha tá em cima do zíper, então ela não tá correndo.
Aqui eu finalizei a costura, mas depois eu abro aqui o zíper. Abro aqui pra poder fazer mais uma costura e deixar ele mais juntinho, ó. Tá vendo que ele fica feio? Então, vamos fazer uma costura mais pertinho. Com bastante cuidado. Se você tiver muita dificuldade, coloca com a sapatilha de zíper, porque é melhor. Ó, depois que eu passei a costura, já ficou bem pertinho, tá vendo? A diferença da largura. Agora eu vou medir o outro lado. Pra colocar com essa sapatilha aqui, o zíper precisa estar fechado. Pra colocar o outro lado, eu meço aqui, ó, o que sobrou, pra poder medir. Aí vou colocar o alfinete, vou medir aqui pra ver se ele tá na mesma direção, ó, na mesma posição. Esse aqui até que ele está na mesma direção. Ó, aqui no final ele precisa finalizar com a mesma medida. Ele não pode estar descasado, assim, ó. Não pode, ele tem que bater aqui a mesma medida no final. Pra não dar problema na bainha, porque senão a bainha vai ficar torta com certeza. Então ele precisa estar assim bem alinhadinho. Agora que eu já marquei tudo, vou iniciar aqui a costura do zíper. Vou tirar aqui, senão vai bater. Aqui eu venho com uma costura mais larguinha mesmo. Vai segurando certinho para não correr e não sair da posição. Tiro aqui a agulha. Faço uma costura bem no cantinho. Ó, e pode fazer uma aqui também para reforçar. Ó, bem juntinho do zíper, para ele ficar assim, ó. Aqui onde a costura ficou mais larga, vou repassar. Vou repassar a costura bem devagarzinho. Eu tô mostrando aqui pra vocês a colocar com essa sapatilha aqui, porque é a forma que eu já utilizo e dá certo. Então, se você não tá acostumado, pode usar a sapatilha de um lado só. Mas eu utilizo assim e dá certo, tá, gente? Olha como fica pertinho o zíper. Não fica arreganhado, não fica fora do lugar. A finalização dele aqui também, ó, fica ótima. Então, o zíper está retinho. Por isso que é importante colocar o zíper por cima. E ele fica assim, retinho. Medi tudo certinho, não deu nenhum problema, como vocês viram, tá? Se vocês querem mais dicas como essas, comente aqui. Já deixe seu like, mande seus comentários aí pra gente ver o que vocês estão achando da nossa aula. Meninas, e é assim que eu coloco o meu zíper sem sapatilha de zíper. Agora que eu já finalizei o zíper, nós vamos fazer a limpeza. Como vamos colocar a limpeza? A limpeza é essa parte aqui que fica por dentro para dar o acabamento aqui do zíper. A melhor forma de costurar ela, gente, para ela não ficar repuxando, não dar nenhum problema, é você sempre colocar ela por baixo do zíper na hora de costurar, tá? Esse aqui é o lado direito, ó, vou colocar assim. Esse aqui é o lado direito do tecido e esse aqui é o lado direito. Então, você vai casar ele assim, ó. Mede aqui direitinho com a gola. E você vai medir ele certinho e colocar assim, ó.
Vai ajeitando aqui embaixo. Aqui ele faltou um pedacinho, mas não tem problema, porque a gente vai virar a bainha. Então ele vai fechar aqui do mesmo jeito, tá bom? Aqui eu já passei overlock, né, como vocês viram. E ele fica assim, ó, com essa distância aqui. Eu não gosto de deixar muito pertinho do zíper, porque o zíper vai agarrar. A melhor forma é você deixar assim, com essa distância do zíper, pra na hora de abrir e fechar ele não agarrar aqui dentro. Então essa é a melhor forma que eu encontrei de costurar a limpeza. Ó, aqui agora eu vou colocar outra limpeza, vou botar assim. Só que esse lado aqui eu vou ter que começar por baixo. Então eu vou colocar um alfinetezinho aqui em cima, pra ele não correr. E vou medir até embaixo, pra ver aonde ele vai terminar e começar a costura. Ó, ele terminou aqui, então aqui eu vou começar a minha costura. Se você colocar do lado ao contrário, como eu estou te ensinando, ele vai repuxar, tá, gente? Isso é algo que eu descobri depois de muitas tentativas. Então essa é a melhor forma do zíper não ficar agarrando, não ficar franzido. Aqui pelo zíper ser mais grossinho, o tecido não corre. Então por isso tem que colocar por essa parte de cima do zíper. Vai ajeitando aqui, ó, o tecido. Finalizei aqui, finalizadinho, ó, a parte de trás também, olha como ficou, não deu nenhuma ondulação, porque essa é a forma certa de vocês colocarem o zíper, tá? E aqui tá prontinho a parte da frente. Agora vamos para as costas. Nas costas, nós vamos fazer duas pences aqui. E como eu vou marcar a pence? Vou dobrar aqui no meio, ó. Dobro o meu jaleco, centralizando ele direitinho embaixo. Aqui também em cima. Dobro ele mais ou menos com essa largura aqui, ó. O meio da peça mesmo. Vou medir uma pence de 30 centímetros, ó, embaixo da cava. Logo embaixo da cava mesmo, você pode marcar. Ó, vou marcar aqui a minha... Marcar com isso aqui porque não... Pra ficar mais rápido. E vou finalizar ela aqui. Vamos abrir para ver como ficou. Lembrando que as pences você faz sempre do lado direito. Dobra e costura pelo lado avesso, tá? Aqui ficou a marcação da minha pence, tá vendo? Uns 3 dedinhos abaixo da cava. E aqui está a outra marcação da pence. Então, vou dobrar aqui. Vou começar a costura passando pelo aquele pontinho, tá? Ó, aqui você abre mais a pence. Já tô olhando aqui a marcação da finalização. Aí quando estiver chegando no pontinho final, você tem que ir morrendo. Ó, morri e dei 2 retrocessos. Tá vendo? Ela precisa ficar assim. Ó, que ele dá uma cinturada. Tá vendo aqui, ó? Uns 2 dedinhos, 3 dedinhos embaixo da cava. Tá? Ó. Agora eu vou fazer o outro lado. A mesma coisa. Dobro.
para costurar do lado avesso. Ó, dobrei aqui certinho e dobrei aqui certinho. Se você tiver dificuldade, coloca um alfinete aqui, para o tecido não escorregar. Então, vamos começar aqui no pontinho. Vou passar por cima daquele pontinho, tá? Passei, deu retrocesso. E aqui eu vou sair um pouquinho mais. Depois chegou aqui no finalzinho, vou finalizando. Ó, essa pence aqui ficou até mais larga por causa do alfinete que empurrou, mas ficou assim, tá vendo? Não tá nada retorcendo, tá bem lisinha. A pence tá bem lisinha, ó. Finalizada também está bem lisinha. E as pences estão prontas. Agora aqui no meio ele vai ter uma costura também, mas aqui uma costurinha reta mesmo, ó. Aqui eu vou dar uma costura reta com pesponto. E assim finalizamos a parte das costas. Se você gostou dessa dica da pence, tá? O que você achou? Te ajudou? Tirou sua dúvida? Me conta aqui. A pence aqui, você pode deixar ela mais ou menos com 1,5 cm, tá? Ó, 1,5 cm aqui, ó, 1,5 cm. Então, mais ou menos com essa largura, a parte do meio, tá? E as pontinhas você vai afinando mesmo, para ela dar uma cinturada bem bonita na sua peça. Agora que finalizamos a nossa peça, vamos fechar, porque a frente e as costas tá pronta. Então, vamos virar aqui para encaixar a frente. A frente está com zíper, olha. A frente está com zíper. Vamos passar uma costura aqui com uma largura de sapatilha. Não pode prender a limpeza, tá? A limpeza precisa ficar solta. Agora que eu já chuleei aqui, agora que já fiz a costura, eu vou chulear aqui pra gente colocar a manga, tá? Ó, a manga já está aqui, vai ser uma manguinha princesa. Então, vamos iniciar a primeira etapa para colocar a nossa manga princesa. Vocês estão vendo que a manga princesa, que tem franzido nela, é mais alta, tá vendo? Ela é bem mais alta do que o modelo simples, né? Normalmente o outro, a manga é bem menorzinha aqui, a cabeça dela é bem menorzinha. Já a princesa, ela é bem mais alta, tá? Tipo uns 10, 15 centímetros mais alto, pra dar aquele efeito bem franzido, ó. Olha como ela fica mais alta. Ela fica com esse efeito aqui. Então, como vamos fazer esse efeito princesa? A primeira coisa que eu pego, fazer um franzido aqui nessa parte de cima. Ó, vou passar a costura, vou medir aqui mais ou menos a metade. Fazer um piquezinho. Vou fazer uma costura reta nela toda, do pique até o outro. Vou fazer um retrocesso para iniciar.
Ó, o primeiro passo é passar a costura nas duas peças. Agora, a gente vai pegar aqui, puxar pela linha de trás. Aqui é a frente, onde eu passei a linha de cima, e aqui é a linha de baixo. Você vai pegar e vai puxar com cuidado. O ponto precisa estar mais frouxo e maior. Se ele tiver com um ponto muito miudinho, ele não vai conseguir puxar a linha. Ó, tá vendo? Franzi aqui bastante. Tá vendo como ela fica bem fofinha? Ó, ela dá esse efeito aqui de tipo ombreira, pra vocês terem uma noção. Agora eu vou fazer na outra aqui, novamente. Ó, e as duas ficaram assim, ó, com esse efeito. Agora vamos colocar ela na peça. Vou abrir aqui a manga. Vou posicionar ela, ó, de uma ponta a outra. Aqui no meio vou colocar um alfinetezinho. Ó, eu vou verificar se o franzido vai ficar na direção bem centralizado, tá? Na direção aqui do ombro. Porque ele não pode ficar com o franzido muito pra frente, nem muito pra trás, ó. Ele tem que ficar aqui dividido. Aqui vocês podem ver que ele tá dividido, ó. Tá metade, metade o franzido. Não tá aquele franzido tudo pra um lado só. Ele não pode ficar assim, ó, tudo franzido pra um lado só. Ele tem que dividir mais ou menos a mesma largura. Mede na frente, mede na frente e mede na parte de trás. Se o franzido tiver muito, você vai ter que tirar um pouquinho e descer aqui, ó, pra poder ele alcançar a medida que tem que ficar, tá bom? É só ir regulando aqui o franzido pra ele abrir mais um pouco, ó. Tô abrindo aqui porque ele tem que chegar na finalização aqui das costas. Só ir dividindo que ele chega. Largura da sapatilha com retrocesso. E aqui o segredo também é você colocar passar a costura bem em cima da outra que você já fez, ó. Bem aqui em cima dessa costura aqui. Vou medir aqui novamente para colocar o meu alfinete. Agora chegou certinho, gente, porque eu dividi o franzido, tá? Você vai regulando ele até ele entrar na medida que você quer que caiba. Agora segura aqui no final, ajeita e passa o restante da máquina. Ó, dividi tudo certinho. Agora vamos ver se ficou bom. Olha, gente, que franzido mais lindo. Tá vendo como faz diferença você deixar ele bem franzidinho e bem dividido? Olha, gente, que coisa mais linda. Ficou perfeito. Perfeito, tá vendo? Ó, bem dividido, bem espalhado, pra não ficar aquele franzido só na frente ou franzido só atrás. Então, por isso que a gente tem que colocar bem divididinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no outro, do outro lado. Meço aqui de baixo pra cima, pra ver se o franzido está bem dividido. Ó, esse aqui tá só pra um lado.
você reparar, ele vai ficar o franzido muito para as costas. Vai ficar feio, muito feio. Então aqui, ó, eu tenho que dividir. Vou puxar um pouquinho para esse lado aqui da frente. Aí você vai dividir certinho. Ó, já joguei um pouquinho mais pra frente, tá vendo a diferença aqui? Agora eu vou medir até embaixo pra chegar, ó, no finalzinho da frente. Vou colocar um alfinete aqui. Posiciona a manga no início da cava. Posicionei aqui na medida da cava, certinho a manga. Retrocesso. A costura das costas eu sempre gosto de deixar pra trás. Não gosto de deixar ela virada pra frente, porque depois vai fazer diferença no acabamento da gola. Então eu ajeito aqui certinho pra essa costura ficar pra trás. Olha. Franzido você faz com cuidado, não precisa de pressa. Pra ele não ficar aquele, ó, tira todas as pontinhas pra fora. Ajeita bem direitinho, gente, porque o franzido às vezes pra colocar dá um pouquinho de trabalho mesmo, ó. Ajeita todas as pontinhas aqui pra ela não dobrar pra dentro. Se dobrar pra dentro você vai ter que desmanchar, não tem jeito. Então faz com cuidado que vai dar certo. Vai ficar um franzido lindo, pode ter certeza. Aqui, ó, tá sobrando um pouquinho, tá vendo? Aí eu vou dar uma puxadinha. Vou dar uma puxadinha pra ela chegar lá, ó. Ficar bem franzidinha ali. E aqui vai ficar retinho. Finalizamos mais um lado. Ó. Vamos ver o resultado. Gente, é isso. Olha isso. Bem dividido. Bem franzido. Não tem nada dobrando aqui pra fora. Porque aquelas pontinhas também dó. E, ó, dobrou uma pontinha, tá vendo? Isso aqui que eu falei pra vocês. Então, foi bom porque eu tô mostrando logo o que pode acontecer. Aí eu vou desmanchar bem aqui nesse pedacinho que ela dobrou, ó. Por aqui já dá pra ver que ela tá dobradinha mesmo, um pedaço. Desmancho aqui uns 2, 3 pontinhos. E vou tirar ela pra fora. Ó, ajustei e vou passar uma costura novamente. E ficou bom, tá vendo? Uma coisinha bem simples, acontece mesmo, às vezes a gente acaba deixando um pedacinho pra fora, mas vocês podem observar aqui, ó, que ela tá bem, ó, tô até puxando pra vocês verem, ó, não tem nenhum pedacinho pra fora mais, ficou tudo certinho e ela fica desse jeito mesmo, gente, bem altinha. Ela fica bem altinha mesmo, tá? Aqui eu já estou com a gola cortadinha. Vou aplicar ele em um jaleco, tá? Ó, o jaleco já está todo prontinho, vou só aplicar. Mas o primeiro passo é como montar a gola da forma certa, para não ficar com um formato diferente de um lado para o outro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito na sua vida. E deixe seu like também. Me conta aqui se você já sabe fazer uma gola padre. Quero saber de vocês também.
primeira coisa, gente, eu pego aqui a gola, ó, coloco direito com direito, ajeito ela certinha, porque também quando você começa a costurar, o tecido ele acaba escorregando, né? Então a gente precisa ajeitar bem direitinho, porque o gabardine ele tem um pouquinho de elastano, então ele acaba correndo, cedendo. Ó, já coloquei aqui na posição certinha. Vou colocar aqui na sapatilha. Começo com retrocesso. Vou passar uma costura nela em volta com bastante cuidado, bem devagarzinho, tá? Ó, vou virando ela devagarzinho, porque o tecido corre e acaba saindo da posição, ó. Segura aqui também. Pronto, finalizei. Como eu segurei, ela finalizou, ó, com as duas pontinhas certinha. Se não segurar, ele vai acabar soltando. Aqui nesse cantinho de cima do topo da gola, eu gosto sempre de tirar aqui, ó, essa rebarba. Porque se não tirar a rebarba, ela fica dando um biquinho. Vou mostrar pra vocês. Nesse aqui eu não tirei, esse lado, ó. Aqui como ela fica dando um biquinho. Tá vendo? Aí fica um lado diferente do outro. Aqui eu já tirei, né? Tiro mais aqui no topinho mesmo. Se ela tiver com muita sobra dentro, você pode tirar tudo. Aqui eu já tirei. Quando eu viro, ela já vira numa proporção melhor. Mais redondinha, ó. A diferença de um lado pro outro. Tá vendo? Mesmo se eu ajeitar, ela vai continuar dando esse biquinho. Por quê? Porque ela tá com excesso de tecido aqui, ó. Ó, ela tá com excesso de tecido aqui, tá vendo? Quando a gente tira esse excesso, a tendência dela é deitar melhor. Antes eu errava bastante nisso. Então, por isso que eu falei que esse conteúdo é valoroso. Porque às vezes é uma dica, assim, bem simples mesmo, que muda o acabamento da sua peça, da sua costura. Ó, tirei aqui, vou virar pra vocês verem. Tô ajeitando aqui pra ela encaixar. Ó, tá vendo? Ela já ficou mais redondinha. Aqui ela tá dando um biquinho bem de levezinho, ó, mas se você ver, ela já não está como estava antes. Já está mais redonda. Então essa é a diferença e o segredo para ela deixar aqui bem redondinha. Agora eu vou fazer o pesponto. O pesponto eu ajusto ela, ajeito ela bem direitinho, ó, na costura. Se possível dá até uma esticadinha assim pra ela entrar no lugar certinho. Coloco aqui a sapatilha, vou fazer um pesponto fino. Ó. E vai virando também com bastante cuidado. Vou segurando aqui a pontinha. Vai ajeitando, vira a agulha, vira a sapatilha. Aqui essa parte é reta. Ó, coloca o dedo assim por dentro, ó, e vem ajeitando ela, deitando. Vira aqui com cuidado também para ela não ficar com um aspecto quadrado. Gente, olha isso. Olha essa perfeição, redondinha, os dois lados, ó. Ó, os dois ladinhos dela tá bem redondinho, gente. Olha que coisa mais linda. E assim ela fica a nossa golinha. Aqui está prontinha. Você sabia fazer esse detalhe que eu te mostrei agora, esse truque? Se você tava errando nesse ponto, me conta aqui nos comentários. Aqui eu já marquei a parte de trás onde eu vou aplicar a gola. Depois dela pronta, a gente agora vai aplicar ela no jaleco, tá?
Vou pegar aqui o meu jaleco que já tá pronto, quase pronto, ó. Tá chuleado dentro, já tá com zíper. Agora é só colocar. Aqui eu vou centralizar a gola no meio da costura atrás. Se ela não tiver costura, é só você medir. Agora que eu já medi aqui, a parte de trás, ó, coloquei o alfinete. Vou medindo ela por toda a extensão da gola, do pescoço, do decote. Ó, a minha gola precisa ficar aqui, mais ou menos, ó, meio centímetro, 1 centímetro do zíper. E aqui, ó, vocês podem ver que ela tá dando a medida certinha. Se não tiver, você dá só uma puxadinha. Vou colocar um outro alfinete aqui pra vocês verem. Aqui eu vou colocar a gola de um lado aberto. Por quê? Pra gente fazer o acabamento. Vou fazer a costura de um ombro ao outro, na parte de trás. Só na parte de trás, ó. Chegou aqui na costura, vou fazer essa costura, uma reta, prendendo a gola, mas só um lado, ó. Só o lado de baixo. O de cima eu vou deixar ele solto. Vou medir aqui também, ó. Se tiver faltando muito, aí não vai dar muito certo, mas só você dar uma puxadinha que ela encaixa. Ó, eu vou vir com a costura até aqui, nesse ponto. Fiz o retrocesso, ó. Porque nesse ponto aqui do ombro, onde finaliza aqui a costura do ombro, eu vou dar um pique. Ó, deu o piquezinho bem aqui. A mesma coisa do outro lado. Vou dar um pique aqui onde ela finaliza a costura do ombro. Ó, finalizei aqui a costura do ombro. Vou tirar aqui o alfinete. Na parte da frente, nós podemos pregar ela fechada, os dois lados. E finalizar aqui na mesma costura. Tenho que finalizar no mesmo ponto aqui, ó. Finalizar no mesmo ponto do ombro. Venho aqui com uma costura reta. Posiciono aqui. E vou finalizar aqui, ó, antes da minha costura. Porque ele tem que ficar livre, essa parte aqui tem que ficar aberta assim, livre. Agora que eu já finalizei a gola, ó, toda a postura, somente essa parte aqui das costas que ficou abertinho. Mas aqui onde a gente já fechou, eu vou tirar essa rebarba aqui, ó.
Eu gosto de tirar pra gola ficar mais certinha também. Não ficar muito grosseiro essa parte de cima. Viro ela. Ó, viro ela. Pode ver aqui, ó, que o ombro tá centralizado certinho, não tá repuxando. Aqui também, ó, tá centralizadinho. Então, vamos pespuntar agora. Lembra que aqui a gente deu um pique bem na direção da costura? Ó, essa parte que ficou aberta da limpeza, aqui a gente vai dobrar. Se tiver agarrando ainda, você deixa o pique maior. Aqui o meu tá bem pequenininho. Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa ele um pouquinho maior. Se tiver algum pontinho também a mais atrapalhando, você tira e ajeita. Por quê? Pra ele dobrar aqui bem certinho. Ó. Agora sim ele vai virar, ó. Levanta aqui essa parte de cima e ajeita de baixo. Agora você vai dobrar aqui. Dobrou. Essa parte que ainda vai ficar solta, tá? E vou vir com o pesponto aqui fininho nessa parte, onde começou o pique. Vou dobrar essa parte de dentro e vou passando a costura em cima. Tem também uma outra forma que eu ensino com a limpeza, em outro vídeo de jaleco também, o jaleco branco, o último que eu postei. Você costura aqui bem devagarzinho também, ó. Dobra. A mesma coisa aqui, ó. Onde ele já tinha o pique, aqui eu vou dobrar. Ó, dobrei. E vou passar a costura, prendendo tudo. Finalizei aqui essa parte, ó. Verifico se aqui atrás tá tudo batendo certinho. Se não tiver, eu passo novamente uma reta aqui, ó. Tá vendo que aqui ficou com algumas falhas? Não tem problema, você pega e passa mais uma costurinha, só pra ele ficar com um acabamento mais bonito. Agora eu vou fazer a finalização da frente. Já está tudo prontinho assim, você pode aqui fechar o... No caso, se for jaleco, né? Você pode fechar aqui a limpeza, ajeita direitinho. Vou passar uma costura aqui bem no cantinho, deixando bem posicionada, bem retinho, que agora a gente vai fazer o pesponto da frente. Ele fica assim, ó, a limpeza da frente. Fica assim, tá vendo? Bem acabadinho. Agora vamos fazer aqui um pesponto da frente. O pesponto da frente, normalmente eu faço mais largo, com uma sapatilha. Ajeito aqui também, ó, pra ele ficar bem retinho e essa ponta bem certinha. Começo aqui com um pesponto, largura da sapatilha. Vai virando devagarzinho. Ó, cheguei aqui, vou virar. Abaixei a sapatilha e vou virar. Ó, virei. Agora que eu virei, vou ajeitar aqui. Vou ajeitando a limpeza pra fora, ó. Pra ela não agarrar aqui em cima. E vou puxando, ó. Puxo aqui. E aqui eu deixo com uma largura de sapatilha. Vocês estão vendo aqui, ó, a largura dela. Não deixo o pesponto muito fino nem muito largo. Quando chega no final do zíper, eu dou um retrocessozinho pra finalizar. Essa parte aqui eu fiz pra vocês verem como fica a finalização da gola, tá?
E aqui, assim fica a finalização da gola, tá vendo? Aqui eu fiz um mais largo e aqui um fininho. Ó. Tá vendo bem certinho aqui a parte do pesponto. E essa parte do pesponto também, bem. Por isso que é bom a gente tirar os excessos, fazer com cuidado, pra ela poder ficar bem retinha. Vou fazer o outro lado do pesponto do zíper. Como eu falei, ajeito aqui certinho. Mas aqui, como eu faço o pesponto dele por cima da limpeza, eu vou ter que começar por baixo. Não vou poder começar por cima, tá? Ajeito aqui certinho. Ajeito aqui certinho pra começar, ó. Ajeita a costura aqui, a dobra. Eu vou fazer uma costura com 1 centímetro. Ajeito o zíper também pra não ficar nada dobrando. Não pode dobrar, nem na frente nem atrás. Ó, devagarzinho. Aqui eu dou um pesponto. E sigo uma costura próxima do zíper. Posso encostar aqui, ó, no zíper mesmo. Vou ajustando aqui, ó. O tecido não dá nenhuma dobra aqui, porque o tecido vai correndo mesmo. Ó, devagarzinho. Vou finalizando aqui, ó. Chegou aqui, eu vou abaixar a agulha e vou virar o tecido. Vou virar a peça. Agora eu sigo com uma largura de sapatilha. Até chegar aqui, ó. Chegou aqui, eu vou finalizar com retrocesso. Vamos ver se ficou bom o resultado disso aqui. Ó, esse é o resultado, tá vendo? Tudo bem retinho. A costura lisinha. Podem ver, não tem nenhuma prega. Não tá nada dobrando pra cima do zíper, porque não pode. A mesma coisa é a parte de dentro, ó, bem lisinha. Tudo bem lisinho aqui também. Agora que essa parte aqui já está pronta, vou fechar a lateral. Ó, a lateral fica assim. Já vou mostrar pra vocês como montar a lateral. Vamos iniciar a parte da lateral agora. Ó, o fechamento dela, né? Porque o jaleco já tá todo pronto. Gola pronta, manga pronta. Agora sim eu fecho. Eu só deixo pra fechar no final mesmo. Ó. Centralizamos aqui na manga. Ó, jogo a costura de um lado e do outro. Ó, direito e esquerdo. Jogo uma pra cada lado pra ela poder encaixar aqui e fechar. Agora aqui vou começar com uma largura da sapatilha. Ajeita certinho, pra não ficar nada pra fora ou faltando. Aqui na parte do bolso a gente vai passar a costura em cima dessa marcação que a gente já fez. Pra não correr o risco de fechar muito o bolso e nem abrir muito, tá? Então a gente vai centralizando aqui. A parte de baixo, ó, a gente vai centralizar também, ó, segurar e acomodar o tecido aqui, pra eles fecharem na mesma largura. Dei pesponta, dei um retrocesso também aqui no bolso. Ó, cortei aqui, ó, ficou assim. Tá vendo? A costura eu passei bem em cima da outra que já tinha do bolso. Ó, o bolso vai ficar assim, gente. Olha que coisa linda. Fechei a lateral, passei a overlock nos dois lados, tá vendo? Tudo overlockado. Aqui na manga também já passei a overlock.
na manga e na bainha. Porque aqui a gente já pode fazer uma bainha, porque já tá fechado e overlocado. Normalmente eu gosto de fazer a bainha assim, gente. Eu viro ela pro lado direito e dobro. Fica mais fácil para você costurar e não ficar prendendo na máquina. Essa bainha eu vou fazer somente com 1 centímetro, porque ela é uma manga curtinha. Seguro direitinho, ó, e vou passando a máquina. Finalizo aqui em cima da outra costura certinha também, ó. Não tá com a costura diferente aparecendo pro lado. Então o acabamento precisa ficar assim, certinho. Agora já finalizei a bainha da manga. Então vamos para a bainha de baixo para finalizar. Aqui a bainha eu faço com 2 centímetros e vai dar bem aqui onde vai finalizar essa parte, tá? Ó, aqui na minha máquina tem uma medida, então fica mais fácil de eu organizar aqui a minha medida, tá? Tô ajustando aqui certinho. Começo com o retrocesso e vou segurando devagarzinho. Pode colocar um alfinete, né? Ajuda bastante. Nessa parte aqui da costura, que são as laterais, eu ajeito antes de chegar aqui, ó. Ajeito antes e dou uma leve puxadinha. Para essa costura não ficar retorcida. A mesma coisa aqui é a costura das costas, ó. Já centralizo ela certinha e dou uma puxadinha, que aí o tecido encaixa. Finalizei aqui minha bainha. Agora vamos ver se ela tá batendo certinha lá com a outra ponta. Ó, elas precisam estar no mesmo tamanho, a pontinha. Não pode ficar uma maior e outra menor, senão fica feio e aparece. Deixa eu ver, gente. Aqui não tá dando pra aparecer, mas eu vou botar assim, fica mais fácil. Olha, gente, tá na mesma medida, tá vendo? Porque ela não pode ficar assim, ó. Ela não pode ficar assim. Então, ela tem que ficar na mesma medida certinho, ó. Tá vendo que ela está finalizando da forma certinha. E é isso, gente. O nosso jaleco está finalizado. Maravilhoso. O que vocês acharam dessa aula? Já me conta aqui no comentário. Você já fez um jaleco? Qual foi a dica mais valiosa que você pegou aqui nesse vídeo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber de vocês também, para ajudar nos nossos vídeos, na evolução aqui de criação de conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like. E é isso. Tchau, tchau!